sábado, 7 de maio de 2022. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado, Pai, pela minha saúde. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor está me dando de poder transmitir novamente doces pensamentos. Obrigado, Divino Mestre, pela sua companhia. Obrigado, amigos espirituais que colaboram no nosso dia a dia, oferecendo-nos o que há de melhor e o melhor caminho. E a oportunidade que tenho de poder oferecer o que há de melhor dos meus pensamentos, do meu amor e da minha amizade para todas as pessoas com que eu possa conviver no dia de hoje. O doce pensamento de hoje pertence a Allan Kardec. Estamos lendo um livro com o título de O que é o Espiritismo? Estamos no item Fenômenos Espíritas Simulados. É um diálogo que existe, foi produzido por Allan Kardec, no qual temos um visitante e Allan Kardec respondendo às questões formuladas pelo visitante. Visitante, não estará provado que fora do espiritismo esses mesmos fenômenos podem produzir-se? E disso não podemos concluir que eles não têm a origem que os espíritas lhe atribuem? Allan Kardec. Por ser uma coisa suscetível de imitação, segue-se que ela não exista? Que direis da lógica daqueles que pretendessem, por se fabricar com água de Celtes, vinho de Champanha, ser todo vinho dessa espécie apenas de água de Celtes? Isso é privilégio de todas as coisas que apresentam a possibilidade de engendrar falsificações. Acreditaram alguns prestidigitadores que o nome de espiritismo, por causa da sua popularidade e das controvérsias de que era objeto, podia servir a explorações e, para atrair a multidão, simularam mais ou menos grosseiramente alguns fenômenos de mediunidade, como já tinham simulado a clarividência sonambúlica, e todos os gaiatos os aplaudiram bradando: eis aí o que é o espiritismo! Quando se mostrou em cena a engenhosa aparição dos espectros, não se proclamou que naquilo recebia o espiritismo um golpe mortal? Antes de pronunciar tão positiva sentença, deve-se refletir que as asserções de um escamoteador não são palavras de um evangelho, e certificar-se a identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Ninguém compra um brilhante, sem primeiro estar convencido de não ser uma pedra d'água. Um estudo, mesmo pouco acurado, tê-los-ia certificado de serem completamente outra as condições em que se dão os fenômenos espíritas. Eles, além disso, ficariam sabendo que os espíritas não se ocupam de fazer aparecer espectros nem de ler a Buena Dicha.
Só a malevolência é uma arrematada má-fé puderam confundir o espiritismo com a magia e a feitiçaria. Quando aquele repudia o fim, as práticas, as fórmulas e as palavras místicas destas. Alguns chegaram mesmo a comparar as reuniões espíritas às assembleias de sabate, nas quais se espera o soar da meia-noite para que os fantasmas apareçam. Um espírita, meu amigo, assistia um dia a uma representação de Macbeth ao lado de um jornalista que ele não conhecia. Quando chegou à cena das feiticeiras, ele ouviu o vizinho dizer, aspas, Belo, vamos assistir a uma sessão espírita. É justamente o que eu precisava para o meu próximo artigo. Vou saber agora como as coisas se passam. Se eu encontrasse por aqui algum desses loucos, perguntar se ele se reconhece no quadro que tem ante os olhos. Fecha aspas. Abrindo novamente outra aspas. Eu sou um deles, disse-lhe o espírita, e posso asseverar-vos que nada vejo que se lhe pareça. Tenho assistido a centenas de reuniões espíritas e nelas nada encontrei que se assemelhe a isso. Se é aqui que vinde escolher argumentos para o vosso artigo, assevero-vos que ele não primará pela veracidade. Fecha aspas. Muitos críticos não têm bases mais sólidas. Sobre quem cairá o ridículo, a não ser sobre aqueles que caminham tão estonteadamente? Quanto ao espiritismo, seu crédito, longe de sofrer com tais ataques, tem crescido pelos reclamos que lhe fazem, chamando para ele a atenção de muita gente que nem sequer nele pensava. Os reclamos provocaram o exame e contribuíram para lhe aumentar o número de adeptos, porque se reconheceu então que, em vez de brincadeira, ele era uma coisa séria. Impotência dos detratores. Visitante. Convenho que entre os detratores do espiritismo há muita gente inconsciente, como esses que acabais de citar. Mas ao lado deles, não se encontrarão também homens de real valor, cujas opiniões têm certo peso? Allan Kardec. Não o contesto. A isso respondo que o Espiritismo também conta em suas fileiras muitos homens de valor não menos real. Digo-vos mais, a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e de estudos. Só a má-fé pode dizer que seus adeptos são recrutados entre as mulheres simples e as massas ignorantes. Um peremptório responde. Além disso, a essa objeção é que, apesar de todo o saber, de todo o poder oficial, ninguém consegue deter o espiritismo na sua marcha. E, entretanto, não há um só dos seus contrários, seja ele o mais obscuro folhetinista, que se não tenha lisonjeado com a ideia de dar-lhe um golpe mortal. Sem querer, todos, sem exceção, concorreram para a sua vulgarização. Uma ideia que resiste a tantos assaltos, que avança impávida através da chuva de dardos que lhe atiram, não provará a sua força máscula e a segurança das bases em que se firma. Não será esse fenômeno digno de atenção dos pensadores? Também já hoje, muitos deles avançam em que se deve haver nisso alguma coisa de real, que talvez
seja um desses grandes movimentos irresistíveis que de tempos a tempos abalam as sociedades para transformá-las. Isso se tem dado sempre com todas as ideias novas chamadas a revolucionar o mundo. Forçosamente, eles encontram obstáculos, porque lutam contra os interesses, os prejuízos, os abusos que elas vêm destruir. Porém, como estão nos desígnios de Deus, para que se cumpra a lei do progresso da humanidade, chegada a hora, nada as poderá deter. É a prova de serem a expressão da verdade. Essa impotência dos adversários do Espiritismo prova, primeiramente, como já disse, que já lhe faltam boas razões, pois que as que lhe opõem não são convincentes. Ela dimana ainda de outra coisa, que inutiliza todas as suas combinações. Admiram-se de ver o desenvolvimento dessa doutrina, apesar de tudo o que fazem para contê-la, e não podem achar o motivo por não o buscarem onde ele realmente está. Uns creem encontrá-lo no grande poder do diabo, que assim se apresenta, mais forte que eles, e mesmo mais forte que Deus. Outros no aumento da alucinação humana. O erro de todos está em crerem que a fonte do Espiritismo é uma só e que se baseia na opinião de um só homem. Daí a ideia de que poderão arruiná-lo, refutando essa opinião. Eles procuram na Terra uma coisa que só achariam no espaço. Essa fonte do Espiritismo não se acha num ponto, mas em toda parte, porque não há lugar em que os espíritos se não possam manifestar, em todos os países, nos palácios e nas choupanas. A verdadeira causa está, pois, na própria natureza do Espiritismo, cuja força não provém de uma só fonte, mas permite a cada qual receber diretamente comunicações dos espíritos e, por ela, certificar-se da veracidade do fato. Como persuadir a milhões de indivíduos de que tudo isso não é mais que comédia, charlatanismo, escamoteação, prestidigitação, quando, sem o concurso de estranhos, são eles próprios que obtêm tais resultados? É possível fazê-los crer que eles se mistifiquem a si mesmo, que a si mesmo procurem enganar, fazendo o papel de charlatães e escamoteadores? Essa universalidade das manifestações dos espíritos, que surgem em todos os pontos do globo para desmentir os detratores e confirmar os princípios da doutrina, é uma força que não podem explicar aqueles que desconhecem o mundo invisível, assim como os que desconhecem as leis dos fenômenos elétricos, não compreendem a rapidez com que se transmite um despacho telegráfico. É de encontro a essa força que todas as negações se vêm quebrar, porque elas se equiparam às asserções de quem pretendesse afirmar aos que sentem a ação dos raios solares que o Sol não existe. Fazendo abstração das qualidades da doutrina, que agrada muito mais que as que se lhe opõem, vede nisso a causa dos insucessos dos que tentam deter-lhe a marcha, para que triunfassem. Era-lhe mister impedir que os espíritos se manifestassem. Eis o motivo porque os espíritas ligam tão pouca importância às manobras dos seus adversários. Eles têm por si a experiência e o peso dos fatos. Vamos encerrando por aqui no dia de hoje, agradecendo a você, amado amigo, pela sua paciência, pela sua visualização e seus comentários.
Quero dizer que seus comentários são de grande valia, muito bem-vindos, pois através deles reduzimos ou acrescentamos algo mais com o objetivo de melhorarmos esse nosso trabalho. Que Deus, com sua infinita bondade e sabedoria, nos mantenha na sua paz. Vamos deixar o capítulo que fala sobre o maravilhoso e o sobrenatural para uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.